Ela achou que era só um acidente em uma manhã agitada. Mal sabia que estava mudando seu destino. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O barulho da cidade começava antes mesmo do sol nascer. Entre buzinas, passos apressados e o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina, Berenice ajustava o capacete amarelo sobre os cabelos escuros e presos com pressa. Sua farda de entregadora, apesar de gasta pelo tempo, ainda carregava a dignidade de quem batalha todos os dias para pôr comida na mesa. Ela dava um beijo rápido na testa do filho, Arthur, de 7 anos, ainda sonolento. Mamãe volta antes do jantar, tá bom, meu amor? Ele assentia, confiando em cada palavra da mãe, mesmo sem entender o peso da rotina dela. Berenice saía de casa como se fosse a guerra, não contra inimigos, mas contra o relógio, a cidade e a vida dura de quem luta sozinha para sustentar um filho. Naquela manhã, o trânsito estava particularmente caótico. Berenice zigue-zagueava com agilidade entre os carros, os olhos atentos a cada freada brusca, cada moto desgovernada, até que na altura da Avenida Central, um carro de luxo preto deu uma guinada inesperada, quase derrubando-a da moto. Ela freou com firmeza e parou bem ao lado da janela do motorista. Abriu a viseira do capacete com o coração ainda acelerado. "O senhor quase me matou. Olha o que está fazendo." Dentro do carro, um homem de terno impecável, rosto sério e olhar penetrante, a encarava com surpresa. Era Leonardo Martins. Mas naquele instante, para Berenice, ele era apenas mais um motorista distraído. "Você que se jogou na frente, moça", retrucou ele num tom seco, sem nem imaginar quem era ela. Berenice bufou, girando os olhos. Típico. Ricos que acham que a rua é só deles. Leonardo franziu o senho. Não estava acostumado a ser confrontado, muito menos por uma entregadora de moto. Mas havia algo naquela mulher, no olhar firme, na coragem, que o fez hesitar em responder. Ela deu partida na moto e sumiu no meio dos carros, deixando Leonardo parado, olhando o retrovisor, como quem havia acabado de ser atingido por um furacão. Minutos depois, já no escritório de sua holding milionária, Leonardo não conseguia tirar da cabeça a motoqueira. Era estranho. Ele, acostumado ao luxo, à frieza dos contratos e à superficialidade das relações, agora pensava na mulher que o enfrentou como se fossem iguais. Enquanto isso, Berenice respirava fundo entre uma entrega e outra. A bronca que deu naquele homem poderoso já tinha se diluído nas dores do dia a dia. Para ela, ele não passava de mais um rosto arrogante entre tantos outros. Mal sabia ela que aquele pequeno encontro no trânsito estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. Naquela mesma noite, Leonardo Martins tentava se concentrar nos relatórios financeiros à sua frente, mas falhava miseravelmente. A imagem da entregadora determinada invadia seus pensamentos como um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Não era só a discussão no trânsito, era a forma como ela o olhou, sem medo. Ele estava acostumado a olhares submissos, interesseiros ou distantes. Mas aquela mulher o desafiou como se ele fosse apenas mais um na multidão. E no fundo, ele gostou disso. Enquanto girava lentamente um copo de uísque em mãos, Leonardo digitou algo em seu celular. Entregadora, Avenida Central, início da manhã. Ele acionou seu segurança particular para investigar, não por raiva, mas por curiosidade. Queria saber quem era aquela mulher, seu nome, de onde vinha, por que a presença dela o abalou tanto. Do outro lado da cidade, Berenice chegava em casa exausta. Arthur já dormia, com um cobertor torto até a cintura. Ela ajeitou o menino com carinho, sentando-se depois na beirada da cama com as costas doendo e a alma cansada. Pensou na discussão com o motorista arrogante. Riu sozinha. Ele que pense que me assustou. Eu tô muito além disso, sussurrou antes de apagar de sono. 2 dias depois, o destino agiu de novo. Berenice foi chamada para fazer entregas em um prédio de escritórios que ela nunca havia atendido antes. Ao chegar, foi direcionada à recepção da empresa de entregas Flashlog, uma subsidiária que, sem saber,
pertencia ao próprio Leonardo Martins. Ela aguardava para entregar um documento quando um homem de terno entrou apressado e parou, encarando-a de surpresa. Leonardo. Ela também o reconheceu de imediato. Ele deu um meio sorriso, contido, quase desajeitado. Você de novo? Berenice cruzou os braços desconfiada. Se for para me atropelar de novo, posso ir embora. Leonardo balançou a cabeça sem conseguir esconder o sorriso. Hoje vim em paz. Posso ao menos saber seu nome? Ela hesitou por um segundo, mas respondeu. Berenice. Prazer, Leonardo. Ele estendeu a mão. Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto e apertou de leve. Acho que a gente já teve uma apresentação mais marcante. Leonardo riu. Ela era direta e isso o intrigava. Ao vê-la ali de perto, com os cabelos presos de qualquer jeito e o uniforme desbotado, sentiu uma pontada de algo novo. Não era desejo passageiro. Era respeito, interesse, curiosidade real. Berenice, por sua vez, não sabia o que aquele homem queria. Mas algo nela dizia que aquela não seria a última vez que seus caminhos se cruzariam. E, de fato, não seria. Leonardo Martins nunca teve dificuldade em conquistar uma mulher. Bastava um olhar, um convite elegante, e tudo se desenrolava com facilidade. Mas com Berenice, tudo parecia diferente e difícil. E justamente por isso, mais interessante. Nos dias seguintes, ele procurou desculpas para estar no prédio da subsidiária. Inventava reuniões que nem existiam. Passava pela recepção sempre na esperança de vê-la. Até que, em uma manhã chuvosa, finalmente a viu de novo. Ela entregava documentos com os cabelos molhados e o uniforme grudado ao corpo pela garoa. Você tá sempre na correria? Ele perguntou, quase como quem queria puxar assunto sem jeito. Berenice, molhada e irritada com o dia, mal levantou os olhos. Quem trabalha na rua não tem tempo para enrolação. Leonardo soltou um leve riso. E você não para mesmo, né? Não aceita nem um café para secar essa chuva? Ela olhou para ele com uma sobrancelha arqueada. E quem disse que eu tomo café com estranho? Bom, então, me dá uma chance de não ser mais estranho. Ele encolheu os ombros, tentando parecer despretensioso. Só um café, um lugar público. Prometo não atropelar ninguém dessa vez. Berenice hesitou. Estava com fome, encharcada e curiosa. Havia algo naquele homem que ela não conseguia definir. Uma mistura de arrogância e sinceridade desconcertante. Tá, 15 minutos e eu escolho o lugar. Eles foram para uma padaria simples a 3 quadras dali. Berenice escolheu porque era perto, barato e tinha bolo de milho, seu favorito. Leonardo sentou-se à sua frente com um certo desconforto. Estava deslocado naquele ambiente simples, mas disfarçava com um sorriso. Você sempre foi entregadora? Ele perguntou entre um gole e outro de café. Desde que o pai do meu filho desapareceu. Tive que correr atrás do que dava. Moto, aplicativo, trampo na chuva. A vida não espera, né? Leonardo ficou em silêncio. Não esperava tanta franqueza, nem tanta força em uma frase só. E você? Ela perguntou. Faz o quê, além de dar fechada nos outros no trânsito? Ele sorriu surpreso com a provocação. Negócios, investimentos, muita papelada, coisa chata. Ela riu pela primeira vez. E esse sorriso mexeu com ele. Ah, você é um desses que vive em escritório e acha que conhece o mundo. Leonardo não retrucou. Apenas observava Berenice com mais atenção do que estava acostumado a dar a alguém. Quando se despediram, ele ofereceu uma carona. Obrigada, mas eu ando de moto. E não confio muito em motoristas de carro preto. Leonardo riu. E Berenice partiu na garoa, deixando para trás mais uma vez a sensação de que ele estava conhecendo uma mulher impossível de esquecer. Naquela noite, ele olhou pela janela do apartamento de luxo, com vista para a cidade, e se pegou, num silêncio que não sentia há tempos. Enquanto isso, Berenice dava um beijo de boa noite no filho e deitava-se com o coração confuso. Por que aquele homem estava insistindo tanto? E por que ela estava gostando? O café com Leonardo mexeu, mais com Berenice do que ela gostaria de admitir. Durante as entregas do dia seguinte, entre uma buzina e outra,
ela se pegava lembrando do sorriso dele, do jeito como prestava atenção em tudo o que ela dizia. Era estranho. Homens assim não costumavam escutar. Só mandavam. Mas ela não podia se dar ao luxo de sonhar. Tinha contas para pagar, aluguel atrasado e um filho crescendo sem pai. Fantasia era um privilégio para quem tinha a vida resolvida. Mesmo assim, o celular vibrou. Uma nova mensagem. Leonardo. Espero não estar sendo inconveniente, mas aquele bolo de milho ficou na minha cabeça. Topa outro café? Ela encarou a tela por alguns segundos, com o dedo pairando sobre a resposta, e respondeu. Berenice. Hoje não, mas talvez outro dia. Leonardo não insistiu. Ele respeitava o ritmo dela, e isso só aumentava sua vontade de vê-la de novo. Começou a buscar formas discretas de ajudá-la. Descobriu que Berenice fazia entregas para pequenos comércios, e então passou a indicar a empresa dela para parceiros do seu grupo, sem que ela soubesse. Queria facilitar a vida dela, mas sem parecer que estava comprando algo. Enquanto isso, a curiosidade de Berenice também crescia. Quem era aquele homem, afinal? Educado, mas com um terno que valia mais que o salário dela do mês. Simples no jeito, mas com um olhar de quem carregava o mundo. E por que ele estava tão interessado nela? Foi só no fim daquela semana que se viram de novo, por acaso. Ela fazia uma entrega em uma cafeteria dentro de um prédio de escritórios, e ele estava lá, sozinho mexendo no celular. Tá me seguindo agora? Ela disse, meio brincando, meio séria. Leonardo levantou os olhos e sorriu, como se estivesse esperando por ela o dia todo. Digamos que eu gosto de café, mas só quando é servido com sinceridade. Berenice cruzou os braços e se encostou no balcão. E o que exatamente você quer de mim, Leonardo? Ele a olhou firme. Sinceramente, eu ainda não sei. Mas toda vez que a gente conversa, eu esqueço do resto. Por um momento, Berenice se calou. As palavras dele pareciam verdadeiras, e isso a deixava vulnerável. Vulnerabilidade não cabia na vida de quem precisava ser forte o tempo todo. Ela respirou fundo. Se isso é só mais um jogo, te aviso logo. Comigo você vai perder. Leonardo se aproximou um passo. Não invadiu, não tocou, mas olhou como quem promete algo sem dizer em voz alta. Talvez seja a primeira vez que eu quero perder. Naquela noite, enquanto preparava a janta com Arthur, Berenice pensava na frase. Estava com medo de se permitir. Mas algo dentro dela, algo que ela não conseguia controlar, começava a se abrir devagar, como uma flor depois da tempestade. Do outro lado da cidade, Leonardo escrevia uma mensagem e depois apagava. Não queria forçar nada, só queria estar perto, e pela primeira vez em anos, ele desejava ser apenas um homem comum diante de uma mulher extraordinária. A confiança para Berenice era como porcelana fina, uma vez quebrada, por mais que se colasse os pedaços, jamais voltava a ser a mesma. E ela já tinha colado pedaços demais ao longo da vida. Mas com Leonardo, algo estava se formando com mais delicadeza. Dias depois do encontro na cafeteria, ele apareceu na portaria do prédio, onde ela fazia uma das entregas regulares. Não avisou, não forçou, só esperou. Quando ela surgiu com a mochila nas costas, franzindo a testa ao vê-lo ali, ele sorriu como quem não tinha pressa. Prometo que não vou te atrapalhar. Só pensei que se fosse sua hora de almoço, eu poderia te acompanhar. Ela hesitou, mas seu olhar não escondia que no fundo esperava por isso. Hoje tem marmita. E o restaurante da esquina deixa eu comer lá fora, se eu comprar um suco. Perfeito. Então o suco é por minha conta. Eles dividiram a mesa improvisada na calçada. Berenice tirou a marmita de arroz, feijão, frango grelhado e salada. Leonardo pediu um pastel e um suco natural. Você não come comida de verdade? Ela provocou ao vê-lo tentando cortar o pastel com guardanapo. Comida de verdade? Isso aqui é uma armadilha crocante, mas eu sobrevivo. Ela riu. Um riso sincero, alto, que o pegou de surpresa. Leonardo não lembrava da última vez que uma mulher riu assim com ele. Sem medo, sem interesse, sem máscaras. Você sempre foi assim? Ela perguntou. Esse jeito calmo, que não fala demais, mas quando fala, confunde a gente? Ele pensou por um segundo. Talvez.
Ou talvez eu tenha aprendido a ouvir mais depois que perdi coisas importantes por não escutar direito. Perdeu o quê? Ela perguntou, olhando nos olhos dele pela primeira vez com mais profundidade. Leonardo desviou o olhar. Paz. Pessoas. A chance de ter uma vida mais simples. A vida ficou sofisticada demais. E no meio disso me perdi um pouco. Berenice mordeu os lábios. Ela sabia o que era se perder. Só que, no caso dela, era na luta, na correria, no medo constante, de faltar algo para o filho. Ao final do almoço, ele a acompanhou até o estacionamento, onde a moto dela estava parada. Ela colocou o capacete e olhou para ele. Você não parece o tipo de cara que entende o que é passar perrengue. Leonardo deu um passo para perto. E você não parece o tipo de mulher que precisa de ajuda. Mas eu vejo nos seus olhos que você carrega o mundo. Ela respirou fundo. Não me trate como alguém frágil. Eu sou forte porque precisei ser. E não quero que ninguém sinta pena de mim. Eu não sinto pena, Berenice. Ele falou com firmeza. Sinto admiração. Ela se engatou a moto e antes de partir murmurou. Admiração é bonita, mas cuidado. Tem gente que confunde com atração passageira. E acelerou, deixando para trás um Leonardo pensativo, com o coração começando a bater de um jeito que não batia há muito tempo. Naquela noite, Berenice olhou o filho dormindo e pensou em como estava dividida, entre proteger o coração e permitir-se sonhar. E Leonardo, do outro lado da cidade, fitava o teto do quarto e entendia finalmente que não era mais curiosidade, era começo de amor. Na semana seguinte, Leonardo decidiu dar um passo que vinha adiando. Pediu para a assistente agendar uma reunião na empresa de logística parceira, a mesma onde Berenice fazia parte das entregas terceirizadas. Ele queria ver de perto como ela trabalhava, não por vigilância, mas porque sentia orgulho. Ela não fazia ideia da força que transmitia ao mundo. Chegou cedo, discretamente. Assistiu de longe enquanto Berenice organizava caixas e conversava com colegas. Sempre solícita, eficiente, direta. Nada nela era feito pela metade. Até a maneira como ela dobrava um papel ou anotava recados mostrava cuidado. Mas naquele mesmo dia algo inesperado aconteceu. Enquanto Leonardo conversava com o gerente da empresa, um dos sócios apareceu. Era um homem mais velho, com ar de superioridade. Assim que viu Leonardo, se adiantou. Senhor Leonardo Martins, que honra receber o dono do grupo. Berenice, que passava por ali com um pacote nos braços, parou no mesmo instante. Seu mundo pareceu desabar. Dono do grupo? A frase ficou ecoando na cabeça. Ela olhou para Leonardo, esperando uma explicação. Ele, pego de surpresa, ficou paralisado por um segundo que pareceu eterno. Você é o dono disso tudo? Ela perguntou com a voz firme, porém ferida. Leonardo deu um passo na direção dela, mas não se atreveu a tocar. Eu ia te contar. Só não queria que isso mudasse a forma como você me via. Eu precisava que você soubesse quem eu era. De verdade. E quem é você de verdade, Leonardo? Ela rebateu. O homem simples que divide um pastel na calçada ou o milionário que esconde a verdade? Eu sou os dois, Berenice, mas com você, eu fui mais eu do que com qualquer outra pessoa. Ela abaixou os olhos decepcionada. A verdade sempre aparece, Leonardo, e quando não vem de quem deveria trazer, ela fere mais ainda. Berenice saiu do local sem olhar para trás. Naquele momento, se sentia enganada. Tudo o que viveu com ele, os cafés, os sorrisos, as conversas, agora pareciam parte de uma encenação. Ela tinha aberto uma pequena brecha no coração e, mais uma vez, alguém entrou para machucar. Nos dias seguintes, Leonardo tentou contato. Mandou mensagens, ligou, foi até a casa dela. Sempre respeitosamente, sem forçar nada. Mas Berenice se manteve distante. O orgulho e a dor falavam mais alto. Ela não queria acreditar que ele tinha mentido, mas também não conseguia ignorar que se sentia traída. Ela voltou a mergulhar na rotina, mais fria, mais concentrada no filho e no trabalho. Tentava enterrar o sentimento como já fizera outras vezes. Mas à noite, ao deitar, a lembrança do jeito como Leonardo a olhava
ainda a acompanhava como sombra. Enquanto isso, Leonardo se sentia impotente. Não era comum para ele estar do lado de fora. Sempre fora o homem que decidia, que comandava, que tinha o controle. Mas com Berenice, o controle era dela. E ele não sabia como reconquistar sua confiança. Foi então que, numa tarde chuvosa, ele teve uma ideia. Um gesto pequeno, silencioso, mas que poderia dizer mais do que palavras. Porque o amor, quando é real, não grita. Ele prova. Naquela tarde de céu cinzento, Berenice corria para entregar mais um pacote, desviando das poças na calçada esburacada do centro. A chuva caía fina, insistente, como se quisesse lavar o que ela sentia por dentro. Frustração, tristeza. E por mais que tentasse negar, saudade. Quando chegou no endereço da entrega seguinte, uma floricultura pequena, notou que o nome da loja estava coberto por um toldo velho. Tocou a campainha. A dona, uma senhora de cabelos brancos e sorriso generoso, abriu a porta. Encomenda para Dona Dalva? Sou eu mesma, querida. Ah, estava ansiosa. Pode deixar aqui no balcão. Enquanto Berenice conferia os dados na prancheta, a senhora a olhou, com curiosidade. Você é a Berenice? Ela ergueu os olhos surpresa. Sou. Por quê? Porque tem um cartão para você. Foi deixado junto com o pagamento da entrega. Coisa rara, viu? Disse rindo. Tá aqui. Berenice pegou o envelope pequeno. Não havia nome. Só uma flor seca presa com fita. Uma camélia branca. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Se eu tivesse dito a verdade desde o começo, talvez tivesse perdido seu olhar. Mas escondendo, perdi sua confiança. Me perdoa. Ela reconheceu a letra de imediato. Apertou os lábios, o coração dividido. Não era só o gesto, era o silêncio com que foi feito. Sem alarde, sem tentativa de impressionar. Só verdade. Nos dias seguintes, outros pequenos gestos foram surgindo. Um chocolate com bilhete no refeitório da empresa terceirizada. Um livro antigo de poemas deixado em cima da moto. Um marcador de página com a frase "Ainda estou aqui". Berenice não respondia, mas também não recusava. Ela lia, guardava, pensava, até que numa noite de sexta-feira, quando o filho já dormia, ela desceu as escadas do prédio e caminhou até o ponto de ônibus onde Leonardo esperava, como nos primeiros dias em que se encontraram. Sem certeza de que ela apareceria, mas com esperança, ela parou diante dele. Você podia ter falado, Leonardo. Ele se levantou devagar, respeitoso, como quem teme espantar uma borboleta com um gesto brusco. Eu podia, mas tive medo. Medo de que você me colocasse na mesma prateleira que todos os outros que só querem provar que podem ter tudo. Eu não sou tudo. Eu sou só eu, e sou difícil. E é exatamente isso que me fez ficar. Você não quer ser salva. Você quer ser respeitada. E eu quero merecer estar ao seu lado, não te conquistar como um prêmio. O silêncio que veio depois foi mais profundo do que 1000 palavras. Ela respirou fundo. Você mentiu, e isso ainda pesa. Mas também nunca ninguém me olhou como você olhou. Leonardo a olhou de novo. E o que ela viu ali não era um milionário. Era um homem cansado de disfarces. Um homem que, talvez pela primeira vez, queria amar com verdade. Vamos dar uma volta? Ele perguntou sem pressa. Só se você não tentar me impressionar. Prometo. Nada de helicóptero. Só meus 2 pés e um guarda-chuva furado. Ela sorriu. Ele estendeu o braço. E naquela noite, sem promessas, sem juras, apenas com passos lado a lado, começou a nascer algo novo. Algo real. A caminhada naquela noite úmida foi tranquila. Os dois seguiram por ruas calmas do bairro, dividindo o mesmo guarda-chuva furado que de nada adiantava contra o sereno insistente. Ainda assim, nenhum dos dois reclamava. Pelo contrário, o silêncio entre eles não era incômodo, era cúmplice. Leonardo evitava qualquer movimento brusco. Sabia que um passo em falso poderia fazer Berenice recuar. Ela, por sua vez, observava cada palavra dele, cada gesto,
tentando enxergar o homem real por trás do sobrenome e do status. Você ainda trabalha como motogirl? Ele perguntou num tom suave. Sim. Não é muito glamuroso, mas paga. O leite do meu filho. E a gente tem um ao outro, já é muito, e seu filho? Ele tem sorte. Você é uma fortaleza. E você, Leonardo? Ela devolveu de forma direta. O que você esconde atrás do sobrenome Martins? Ele sorriu, mas havia uma sombra nos olhos. Um menino que cresceu cercado de tudo, menos afeto. Meu pai era um homem rígido. Cresci ouvindo que sentimentos nos tornam fracos, que pessoas são ferramentas. Quando você apareceu, com aquele pão, com aquele olhar, você desmontou isso tudo sem nem perceber. Eu só fiz o que qualquer um faria, ela murmurou. Não. Ninguém mais fez. E eu nunca esqueci. Berenice parou. Olhou para ele com seriedade. E por que tentou se aproximar sem dizer quem era? Porque eu queria saber como era ser visto sem o peso do meu nome. Com você eu me senti livre. Mas entendo que menti. E não estou aqui para me justificar, Berenice. Estou aqui para me arrepender. Ela suspirou fundo, encarando o chão por um momento. Em seguida, olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se dissipar. Você sabe que eu não posso me dar ao luxo de me machucar de novo, né? Eu sei. Mas também sei que, às vezes, o coração da gente não quer luxo. Só quer verdade. Os encontros se tornaram frequentes, sempre simples. Uma padaria na esquina, um sorvete no parque com o filho de Berenice. Leonardo, agora sempre de jeans e camiseta, parecia ter deixado o mundo corporativo do lado de fora da vida dela. Ele ria com o menino, ajudava com o dever de casa, contava histórias inventadas. E, aos poucos, foi se tornando parte da rotina. Certo dia, Berenice chegou cansada do trabalho e encontrou Leonardo sentado no sofá com o garoto adormecido em seu colo. Eu tentei esperar até você chegar para ir embora, mas ele apagou aqui, disse ele baixinho, sorrindo com ternura. Berenice ficou parada observando a cena. Era simples, era real, e foi ali que ela sentiu algo crescer por dentro, como uma flor insistente em meio ao concreto. Confiança. Quer ficar para jantar? Ela perguntou num tom que misturava coragem e medo. Leonardo a olhou surpreso. Depois assentiu com os olhos marejados. Quero. E por muitos jantares ainda, se você deixar. Ela sorriu tímida e foi até a cozinha. O jantar naquela noite foi o mais simples que Leonardo já experimentara. Arroz, feijão, um pedaço de frango e suco de caixinha. Mas também foi o mais marcante. Não pelo sabor da comida, mas pelo sabor da convivência. Pela paz que encontrou no meio de uma casa pequena, com parede descascando e brinquedos espalhados pelo chão. Berenice, apesar do cansaço, parecia leve. Ria das piadas do filho, provocava Leonardo com perguntas inusitadas e, pela primeira vez, não usava suas defesas como escudo. Ela estava entregue ao momento, e isso dizia mais do que qualquer declaração. Você se acostumaria a viver longe dos holofotes? Ela perguntou, sem tirar os olhos da louça que enxaguava. Leonardo estava ao lado secando os pratos. Já estou vivendo. E nunca me senti tão eu. Ela o olhou com desconfiança, mas havia um brilho nos olhos, como se ela quisesse acreditar, como se já estivesse acreditando, ainda que em silêncio. Nos dias que se seguiram, a rotina deles se firmou com naturalidade. Leonardo arrumava desculpas para ver o filho dela, o campeão de futebol do bairro, como dizia, e Berenice já não negava mais seus próprios sentimentos. Mas o mundo lá fora não tardaria a bater a porta. Foi numa manhã de sábado que tudo mudou. Berenice saiu para uma entrega rápida e, ao voltar, encontrou a rua agitada. Vizinhos cochichando, crianças curiosas e uma van de reportagem em frente ao seu prédio. É aqui que mora a tal motogirl que conquistou o herdeiro dos Martins, disse uma repórter, ajeitando o microfone. Berenice congelou. Quem contou isso? Ela perguntou a uma vizinha. Tá em tudo quanto é rede social, menina. Dizem que ele largou a família por você. O sangue subiu-lhe à cabeça. Com o coração acelerado, ela entrou em casa e encontrou Leonardo de pé, celular na mão, rosto preocupado. Fui um idiota, ele disse. Um funcionário do meu pai nos seguiu.
Descobriram sobre nós. Você mentiu de novo para mim? Disse que podia viver longe daquele mundo. E eu posso. Mas ele não vive longe de mim. E agora quer me puxar de volta. Ela balançou a cabeça decepcionada. Não por causa da fama, mas por sentir que estava perdendo o chão seguro que havia construído com esforço. Eu só queria viver em paz, Leonardo. Só isso. Eu também. E vou lutar por isso, por nós. Mas você precisa confiar em mim. Berenice, ela desviou o olhar. O filho dela entrou na sala segurando um brinquedo sem entender o clima pesado. Mãe, o moço vai embora? Ela se ajoelhou e abraçou o menino. Eu não sei, meu filho. Às vezes as pessoas precisam resolver umas coisas antes de saber se podem ficar. Leonardo deu um passo em direção a eles, mas parou. Percebeu que agora não era hora de palavras bonitas. Era hora de atitude. Eu vou resolver tudo, Berenice. E quando eu voltar, vai ser diferente. Ela não respondeu. Ela não. Mas algo no silêncio dela dizia que, no fundo, ela torcia para que ele voltasse. Leonardo voltou para a casa da família Martins como quem entra num campo de batalha. O casarão imponente parecia ainda maior, mais frio, mais distante da paz que ele havia conhecido com Berenice e seu filho. O pai o esperava na biblioteca do mesmo jeito de sempre. Em pé, terno escuro, olhar duro. Já terminou sua aventura, Leonardo? Disse o senhor Henrique Martins, sem disfarçar o sarcasmo. Isso não foi uma aventura. Foi a primeira vez que vivi algo verdadeiro. Henrique riu com desdém. Uma mulher pobre, com um filho nos braços. Está certo disso, filho? Porque essa escolha pode custar tudo que construí para você. Você construiu para si mesmo. Eu nunca pedi para herdar um império. Só queria herdar um pouco de respeito, de humanidade. O pai caminhou até a mesa, pegou um envelope e o lançou em cima da poltrona. Se sair agora, renuncia a tudo. Empresa, bens, propriedades. Vai sair daqui com o sobrenome e só. Leonardo olhou o envelope por um instante. A tentação era real. Mas a lembrança do menino rindo em seu colo, do cheiro do café feito por Berenice, da simplicidade que o preenchia de dentro para fora, tudo isso falou mais alto. Então me dá a caneta. Eu assino. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado, que já pairou naquela casa. E foi também o mais libertador. Dias depois, Berenice voltava para casa com o filho, quando encontrou Leonardo esperando na portaria. Não havia repórteres, não havia carros de luxo, só ele. Camisa simples, mochila nas costas e aquele mesmo olhar sincero de sempre. Achei que você nunca mais voltaria, ela disse surpresa. Achei que sim, mas também achei que não conseguiria viver longe de vocês. E o Império Martins? Fiquei com o que era meu, o nome. O resto deixei para trás. Ela respirou fundo, tentando esconder o quanto aquilo a tocava. O filho dela correu até ele, abraçando suas pernas. Você voltou. Leonardo se abaixou, bagunçando os cabelos do menino. E dessa vez para ficar. Berenice cruzou os braços, ainda com medo. Você não precisa provar nada, Leonardo. A gente não precisa de um herói. Mas eu não quero ser um herói. Quero ser parte da sua vida, do jeito que vocês são. Se me deixar, ela o observou por longos segundos. E então, com um sorriso pequeno, mas cheio de significado, abriu a porta do prédio. Entra. A gente conversa melhor lá em cima. Mais tarde, na varanda do pequeno apartamento, Berenice apoiou a cabeça no ombro de Leonardo. Você sabe que agora a vida não vai ser fácil, né? Eu nunca quis facilidade, Berenice, quis verdade. E encontrei em você. Ela fechou os olhos, sentindo o vento suave da noite e o coração, enfim, em paz. Com o tempo, a rotina de Berenice, Leonardo e do pequeno Mateus foi se moldando como se os três sempre tivessem sido uma família. Leonardo arrumou um trabalho simples em uma pequena empresa de logística, nada comparado ao poder que tinha antes, mas ali, pela primeira vez, sentia o orgulho do suor que derramava. Não demorou para que ganhasse o respeito dos colegas. Era educado, prestativo e trabalhava com o mesmo empenho que via em Berenice todos os dias. À noite, os dois se revezavam nas tarefas de casa e ajudavam Mateus com a lição de casa.
O garoto já o chamava de Léo, e aos poucos o tio virou uma figura paterna sem que precisasse ser anunciada. Mas mesmo na paz, havia cicatrizes. Num domingo chuvoso, Berenice acordou assustada, ofegante, após um pesadelo. Leonardo a abraçou ainda de olhos fechados. De novo aquele sonho? Ele murmurou. Ela assentiu. Eu voltava para casa e você tinha sumido, sem deixar rastros, igual meu ex fez, igual todo mundo sempre fez. Leonardo se levantou na cama e pegou o rosto dela entre as mãos. Eu não sou todo mundo, Berenice, e eu já deixei tudo para trás por vocês. Me deixa ficar? Ela se encolheu no peito dele, tentando acreditar. Queria acreditar, mas as feridas da vida demoravam para fechar. Dias depois, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Clara, sua irmã mais nova, que nunca teve voz dentro da família, mas sempre foi o coração mole dos Martins. Léo, o pai está doente. Câncer, avançado. O chão pareceu sair debaixo dos pés. Por mais que tentasse se distanciar daquele mundo, ainda era filho. Ainda era humano. Ele me quer lá? Perguntou com voz embargada. Não sei. Mas se quiser vê-lo, é agora ou nunca. Leonardo desligou sem dar uma resposta. Ficou ali, olhando para o vazio. Berenice o observava da porta, em silêncio. Vai, ela disse. Às vezes a gente precisa fechar portas com as próprias mãos. No hospital, Leonardo encarou o pai como quem encara um espelho rachado. Henrique estava mais magro, frágil e com o olhar cansado. Você veio, murmurou surpreso. Não vim para a herança, vim por mim. O velho esboçou um sorriso triste. Perdi o filho que achava que queria. Mas talvez você tenha se tornado o homem que eu devia ter sido. Foi a primeira vez que Leonardo ouviu algo que se assemelhasse a um pedido de perdão. Ainda dá tempo, pai? Henrique respirou fundo. Não para mim. Mas para você, sim. Leonardo segurou a mão dele, silenciosamente. Porque naquele momento, palavras seriam pequenas demais. Ao voltar para casa, Berenice o esperava na varanda, com 2 canecas de chá e um cobertor no colo. E então? Ela perguntou suave. A gente se entendeu do jeito que dava, ele tá partindo. Mas me deixou livre. Ela encostou a cabeça no ombro dele e pela primeira vez, sem medo, sussurrou. Eu também tô livre, para amar de novo. E é você. Ele a puxou para perto, os olhos marejados, porque depois de tantas barreiras, finalmente estavam no mesmo tempo, no mesmo amor. Os meses seguintes passaram com uma suavidade que parecia quase irreal. Depois da despedida de Leonardo com o pai, algo dentro dele havia se libertado. Não se tratava de dinheiro ou perdão completo, mas de uma aceitação que o permitia seguir em frente sem as amarras do passado. E agora, ao lado de Berenice e Mateus, ele sentia que finalmente pertencia a algum lugar. Leonardo voltou ao trabalho com mais dedicação, mas agora com um novo propósito: abrir algo seu, mesmo que pequeno, mas que pudesse crescer com dignidade. Juntando economias, ele e Berenice decidiram montar uma pequena padaria de bairro, especializada em pães artesanais, bolos simples e café fresquinho. Berenice cozinhava como ninguém, e ele sabia lidar com pessoas. A soma deu certo. O lugar se chamou Raízes, um nome escolhido por Mateus. Porque agora a gente criou raiz, né, mãe? Ele disse, todo orgulhoso. O bairro abraçou o projeto. Os vizinhos, que já respeitavam a luta de Berenice, passaram a admirá-la ainda mais. E quem conhecia a história de Leonardo, que nunca fez questão de esconder suas origens ricas, se surpreendia ao vê-lo varrendo a calçada com o mesmo afinco com que um dia assinou contratos milionários. Numa noite de chuva fina, Berenice entrou na padaria já fechada, trazendo um envelope nas mãos. Leonardo estava contando moedas no caixa, concentrado. Preciso te mostrar uma coisa. Ele largou tudo e olhou para ela. Os olhos de Berenice brilhavam de um jeito diferente, inquieto, emocionado. O que foi? Ele perguntou, levantando-se. Ela entregou o envelope. Dentro havia um exame. Leonardo leu uma vez, depois outra. Seu coração deu um salto. Você... Ela assentiu, sorrindo em meio às lágrimas.
Estou grávida, Léo. Da gente. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois a abraçou com tanta força que ela mal conseguiu respirar. Mateus, que vinha chegando da escola, os viu e correu até eles. Ué, por que tão abraçados assim? Leonardo se ajoelhou diante do garoto. Porque você vai ser irmão mais velho, campeão. Mateus arregalou os olhos e gritou. Sério? Então se a gente vai ser uma família para sempre agora, né? Berenice o puxou para junto do abraço. Já éramos, filho. Só estávamos crescendo. Os meses da gestação foram tranquilos, e a chegada da pequena Lia, nome escolhido por Mateus, foi uma festa no bairro. Leonardo chorou ao ver a filha pela primeira vez. Segurando aquela menina tão pequena e frágil, sentiu como se tudo em sua vida tivesse encontrado sentido naquele instante. Berenice, cansada, olhou para ele com um sorriso calmo. Agora somos 4 e eternos. Ele respondeu beijando a testa dela. 2 anos se passaram desde aquele dia. A padaria Raízes virou referência na cidade. Ganhou prêmios por suas receitas caseiras e pelo atendimento humano, onde cada cliente era tratado pelo nome. Leonardo expandiu, abrindo uma segunda unidade, mas nunca perdeu a simplicidade. Ainda servia mesas, limpava balcão e fazia questão de estar presente. Berenice agora dava palestras sobre empreendedorismo feminino em comunidades carentes, inspirando outras mulheres como ela. Contava sua história com orgulho, sem esconder as dores, mas mostrando como as cicatrizes também podem florescer. Mateus, já com 11 anos, ajudava na loja aos sábados e adorava contar para os clientes que ele mesmo tinha escolhido o nome da padaria, e a pequena Lia corria pelos corredores entre fornadas e clientes, sempre sorrindo, com o jeitinho destemido herdado da mãe e o coração sensível do pai. Certa noite, sentados na varanda de casa, Leonardo olhou para Berenice, que embalava Lia nos braços, enquanto Mateus desenhava ao lado. Sabe, ele disse com um olhar calmo, às vezes eu penso que aquele dia em que você me emprestou o dinheiro para o ônibus foi só o destino me dando uma segunda chance. Ela sorriu, os olhos marejados. Foi o destino nos colocando na contramão da dor, para levar a gente até o amor certo. Eles se abraçaram, enquanto a brisa da noite balançava as cortinas, e ali, no silêncio das coisas simples, o amor deles se firmou, não como contos de fadas, mas como uma história de verdade, construída com coragem, com tropeços, com fé e com raízes. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.